Deus do crime. Capítulo 19. 20, 21, 22, 23. Criminosos. Seu Taiyuki tinha dois segredos. Um deles era que ele já havia vivido 15 anos do futuro. E é claro, esses 15 anos não eram algo que podiam ser chamados de felizes. Ele foi condenado e preso. Viveu com medo da pena de morte e todos os dias na prisão pareciam um inferno. As memórias daqueles tempos ainda estavam vivas na sua mente. No entanto, seu Taiyuki agora se considerava um estudante do ensino médio, ao invés de um preso condenado à morte. Isso era bom em alguns aspectos. E se não fosse apenas pelas memórias vivas em sua cabeça, mas também a sua personalidade que tivesse se mantido? Se fosse assim, ele estaria em um hospital psiquiátrico, e não em uma escola. Outro segredo dele era o fato de que ele poderia usar suas habilidades criminais. Taiyuki manipulava o espelho de revelação do demônio para usar suas habilidades. Ele já havia adquirido 3 habilidades criminais. Roubo. Sua primeira habilidade. Com isso ele poderia roubar itens de qualquer pessoa em quem tocasse. Ele usou pontos de afinidade para aprimorar a habilidade, fazendo com que pudesse selecionar o que desejava roubar. Variação de voz. Sua segunda habilidade. Uma habilidade que poderia imitar perfeitamente a voz de outras pessoas. E finalmente, espionagem. Sua terceira habilidade, que poderia usar para ver as habilidades, estatísticas e títulos de outras pessoas. Essas habilidades não existiam apenas habilidades criminais. Como ele podia ver em, por exemplo, An Yang, que possuía a habilidade de estudos. Isso demonstrava uma coisa: os talentos e os dons das pessoas eram mostradas na forma de habilidades. E por isso era tão estranho. Por que eu só tenho habilidades criminais? Ele só tinha 3 no momento, mas poderia conseguir outras no futuro. Ele desconfiava que o motivo era o título dele. Taiyuki manipulou o espelho de revelação do demônio. E uma explicação surgiu. Deus do crime pode usar todas as habilidades criminais existentes. De alguma forma, parecia que ele poderia aprender e usar as habilidades de outros criminosos. Tudo por causa de seu título. No entanto, a capacidade disso estava baseada em sua classificação. Atualmente, Taiyuki era um plebeu. Era a classificação mais baixa. Então havia várias restrições para isso. Taiyuki confirmou as novas condições de atualização. Criar uma lista negra. Completo. Prender pessoas da lista negra. 3 de 20. Todas estatísticas com pelo menos 50 pontos. Incompleto. Se cumprisse todas as condições, então poderia aumentar sua classificação. Ele poderia se desenvolver e se tornar um nobre. Taiyuki conhecia seu futuro. Se não fizesse nada e ficasse sentado, então a realidade que já experimentou uma vez se repetiria. Ele seria condenado novamente e seria preso pela segunda vez. Sua irmã, Ahan, e seu irmão mais novo, Taimin, também encontrariam os mesmos fins trágicos para suas vidas. No entanto, se ele mudasse o presente, então o futuro também passaria por mudanças. Taiyuki pegou uma das pessoas da lista negra, You Xiaoho, e salvou a vida de outras 3 pessoas. É claro que isso também poderia ser usado em si mesmo. Em primeiro lugar, preciso melhorar minha classificação.
Atualmente, ele havia conseguido pegar 3 pessoas da lista negra. No entanto, ainda sobravam centenas de pessoas. Entre os principais que estavam na lista, tinham terroristas que mataram centenas de pessoas. E também o líder de um falso culto religioso que havia conquistado milhares de fiéis. Confrontá-los com suas habilidades atuais era completamente impossível. Eu preciso de mais habilidades para conseguir pegar as pessoas da minha lista negra. Mas não preciso pegar as pessoas dela para conseguir os updates? É como um empregador que não quer contratar trabalhadores inexperientes. Este é apenas um retrocesso doloroso. Taiyuki decidiu fazer primeiro o que estava ao seu alcance. Ainda havia uma condição de atualização, além da lista negra. E isso exigia que ele aumentasse suas estatísticas para um certo grau. Estas eram as estatísticas de Taiyuki. Estatísticas. Estamina. 63. Inteligência. 14. Agilidade. 24. Destreza. 31. Suas estatísticas estavam ligeiramente diferentes de quando ele conseguiu a habilidade de espionagem. Em primeiro lugar, sua estamina diminuiu em 1 ponto, enquanto sua agilidade subiu em 2 pontos e sua inteligência subiu em 10 pontos. Sua melhoria na inteligência era devido ao constante estudo com a Euyang. Por sinal, sua estamina também tinha diminuído. E isso era estranho, já que sua agilidade aumentou. Por que isso aconteceu? Taiyuki tossiu. 1. Eu sou um estudante do ensino médio cheio de energia. Isso não faz sentido. De qualquer forma, fazia uma semana desde que recebeu sua suspensão. E ele já havia estudado o suficiente para que sua inteligência melhorasse em 10 pontos. Essa taxa de aumento não teria sido possível se não fosse pela habilidade de estudos de Euyang. Se continuasse estudando com ela e melhorando a essa velocidade, então ele seria capaz de melhorar em 50 pontos durante o período de suspensão. Taiyuki. Você está bem? An Euyang se aproximou enquanto segurava uma bolsa de gelo. Neste momento, Taiyuki ficou tonto. Pensando nisso, ele estava sozinho em um quarto com uma garota. Claro, ele não planejava nada, já que estava no local para estudar com a Euyang. Ainda assim, era impossível não ficar nervoso. Que tanto você anda estudando? De repente você começou a sangrar pelo nariz. Taiyuki tirou o pano que estava pressionando seu nariz e disse: Não. Eu não acho que comecei a sangrar pelo nariz por causa dos estudos. A comida. Taiyuki se lembrou do jantar que a Euyang fez. Sopa de tartaruga. Enguia grelhada. Fígado de porco frito e bokbunja. Essas coisas eram realmente boas. Mas ao comer tudo, seu sangue transbordou. A expressão de Euyang escureceu. Você não gostou? Não é isso. É apenas que eu comi demais. É importante ter estamina para estudar. Eu fiz esses pratos porque eles são bons para aumentar o vigor. Ah não! Estava delicioso. Realmente? Estou tão feliz. E como está seu vigor? Não melhorou? Isso não parecia ter feito realmente bem para sua estamina. Taiyuki não poderia dizer a verdade para Euyang, já que ela estava sorrindo de forma tão inocente. A bolsa de gelo ficou em sua cabeça, para poder resfriar seu corpo, que estava quente. An Euyang declarou com um sorriso. Então,
Vamos começar a estudar. Agora que o teste havia terminado, suas olheiras quase chegaram a desaparecer. A aparência inocente e fofa dela se revelou. Taiyuki engoliu a saliva. Me ajude. Por favor. As lições particulares de Euyang terminaram às 10 da noite. Taiyuki se esforçou ao máximo e estudou até o fim. Bom. Desde que eu estou sendo influenciado pela habilidade de estudos dela. Suas outras estatísticas não estavam subindo rapidamente. Mas a inteligência aumentou em 10 pontos. Sua pontuação em um teste de simulação aumentou em quase 20 pontos. Ele realmente poderia alcançar uma das melhores classificações da escola depois dos 40 dias de estudo. De qualquer forma, nunca pensei que Park Sung-kan realmente fosse abandonar a escola. No dia atual, um comitê disciplinar para Park Sung-kan seria reunido. E o resultado seria, obviamente, semelhante ao de Taiyuki. No entanto, Park Sung-kan não havia frequentado a escola durante a última semana. E hoje, repentinamente, havia desistido dos estudos. Bem, ele dependia muito do pai dele. Park Seung-ho e seu secretário, Lee Ki-van, eram dois criminosos que estavam na lista negra. Foi realmente um golpe de sorte conseguir capturar duas pessoas de uma vez. No entanto, um gosto amargo ficou na boca de Taiyuki. Lee Ki-van era diferente dos outros criminosos, já que ele apenas estava seguindo as ordens de Park Seung-ho. No entanto, o resultado dessas ações ainda era um crime. No final, ele agiu de acordo com sua consciência. E apesar das algemas, seu rosto parecia estar repleto de satisfação, já que ele não precisaria continuar sujando as mãos. Originalmente, teria levado mais alguns anos para que Lee Ki-van tivesse coragem para se entregar. Suas mãos ficariam ainda mais sujas nesse período de tempo. Taiyuki simplesmente resolveu as coisas antes de isso acontecer. A série de eventos que começou como uma armadilha e terminou com um político e seu secretário sendo presos. Taiyuki assistiu na televisão sobre a prisão de Park Seung-ho e de Lee Ki-van. Ele recebeu 2 pontos de afinidade depois disso. Ele pensou em You Seol-ho novamente e lembrou das duas pessoas que Lee Ki-van teria de matar no futuro. Elas foram salvas. Atualmente, eu só peguei 3 pessoas? E aquele caso do hipo e do palhaço? Essas eram pessoas da lista negra com as quais ele em breve se encontraria. Isso não era um jogo. Os criminosos não apareceriam na ordem de mais fraco para mais forte. Existe a chance de eu acabar encontrando o chefão no início. Não existiria nenhuma maneira de resolver algumas coisas com as habilidades atuais de Taiyuki. Sua cabeça começou a doer. Se ele tivesse uma pessoa com a qual compartilhar tudo, será que devo contar tudo a Kang-suk-un? Taiyuki balançou a cabeça. Kang-suk tinha que se tornar o guardião de Arran e de Taemin. Então Taiyuki não iria arrastá-lo para o meio de um incidente. Existe alguma pessoa da lista negra com a qual eu posso cooperar? Nenhum nome apareceu em sua cabeça. Sua mente estava cheia de pensamentos complicados. Taiyuki ficou perdido em seus pensamentos enquanto caminhava pelas ruas à noite. Havia casas de luxo ao redor. A casa de Euyang era uma delas. Seu pai era o diretor de um hospital geral. Ela era estudiosa e vivia bem. Seu rosto também era tão fofo quando não estava com olheiras. E outro ponto importante é que ela cozinhava bem.
Não sei com quem ela se casará. Mas se não me engano ela e seu esposo fizeram grandes coisas. Taeyuki lambeu os lábios. No final da rua, havia uma casa de 2 andares que parecia ter saído de um drama. Um dia, vou me mudar para uma casa assim. Um sorriso apareceu no rosto de Taeyuki enquanto ele imaginava sua família vivendo em uma casa de 2 andares com um lindo jardim. Mas então ele viu algo estranho. Será que ela está tentando pular o muro porque perdeu a chave de casa? Taeyuki decidiu observar a situação calmamente. Era uma mulher ligeiramente suspeita. Ela estava usando roupas de couro apertadas, coladas ao corpo, e estava com várias ferramentas. Havia algo que se destacava nela. Ela não conseguia pular o muro. E sempre escorregava quando tentava. Toda vez que isso acontecia, ela chutava as pedras que estavam na rua. Ela parecia estranhamente familiar. Essa não é a mesma pessoa da última vez? A Euyang tinha perdido seu espírito depois de ser ameaçada e ele tinha visto essa mesma mulher uma vez, enquanto acompanhava Euyang para sua casa. Mas ele não achou que seria algo sério naquele momento. Ao pensar nisso novamente, Taeyuki ficou desconfiado. Uma pessoa não perderia a chave 2 vezes. Parece que o motivo era outro. Uma ladra? Por qual outro motivo ela estaria parada na frente de uma casa chique? No final, a ladra novata virou a cabeça e procurou alguma coisa. Taeyuki balançou a cabeça. Era como ver uma criança tentando escalar uma parede. Ele se afastou. Ele queria ir embora o quanto antes. O que aconteceu? Já tinham passado das 10 horas da noite. Taeyuki ficou surpreso ao chegar em casa. A casa estava completamente bagunçada. Como se um ladrão tivesse a invadido. O armário e as gavetas estavam todas abertas, com todas as coisas jogadas no chão. Taime estava em uma escola integral. Por isso não estava em casa. A Han estava sentada no chão enquanto chorava sozinha. Taeyuki, vá! Taeyuki mordeu o lábio. Ele sentiu como se, por ter encontrado uma ladra no caminho para casa, a situação atual tivesse surgido. Primeiro ele precisava ter certeza de que a Han estava bem. Nona, você está bem? Eund. A Han gaguejava enquanto explicava a situação. Ela saiu da casa por um momento. E quando voltou, a casa estava assim. Taeyuki suspirou aliviado. O mais importante era que a Han não estava em casa na hora em que o ladrão apareceu. Então, o que roubaram? A casa de Taeyuki não tinha nada de valor. O dinheiro que eles tinham conseguido foi usado para pagar as dívidas, pagar o aluguel e comprar a mobília. A maior parte das coisas que eles tinham era por causa da recompensa por pegar Ryo Xiaoho. Então, se tivessem roubado algo, não seria nada de demais. Em primeiro lugar, todos os móveis ainda estão aqui. Mas, todos os móveis ainda estavam na casa. Então a Han apontou para o seu baú do tesouro, com a mão trêmula. Essa não é a caderneta bancária? Mesmo se roubarem ela, não irão conseguir pegar nada. Após o incidente do golpe telefônico, Taeyuki definiu uma senha para a conta bancária e todos os selos começaram a ser guardados separadamente. Os 3 membros da família, cada um estava com um selo. Eles não poderiam fazer nada com apenas 1 ou 2 selos. As lembranças da mamãe sumiram. Taeyuki começou a tremer depois de ouvir as palavras de Han. Eles tinham um rosário de prata.
Ele não era algo barato. Valeria pelo menos 200.000 won. Era um acessório difícil de avaliar, já que era usado. Mas, ainda assim, por mais difícil que fosse a vida, eles não podiam vendê-lo. Mas, infelizmente, foi roubado. Não importava o valor. Era uma memória preciosa que não podiam se dar ao luxo de perder. As mãos de Taeyuki começaram a tremer. Talvez o culpado não estivesse em sua lista negra. Mas ele roubou algo precioso de sua família. Taeyuki apertou os dentes uns contra os outros. Seu espírito de luta queimou enquanto ele começava a pensar no ladrão. Noona. Não se preocupe. Eu irei encontrar o rosário. Kueon. Smifle. Taeyuki pegou alguns panos para limpar as lágrimas de Ahan. Ahan chorou e assoou o nariz. Pelo que Taeyuki se lembrava, o rosário estaria seguro durante todos os 15 anos. Mas agora, ele foi roubado. A causa disso foi a mudança para outra casa. Era como um efeito borboleta. Já que um ladrão não se incomodaria a roubar um sótão. Taeyuki sentiu um forte senso de responsabilidade. Mudar o presente influencia no futuro. Mas nem sempre seria bom. Sim. Vamos caçar esse ladrão. Taeyuki tinha encontrado uma ladra por perto. Ele tinha acabado de ver uma ladra tentando pular um muro enquanto voltava da casa de Euyang. Ela não era uma heroína ou uma policial. Se não houvesse nenhum benefício, então não existia motivo para pegar criminosos que não estavam na lista negra. Mas agora era diferente. Pois era provável que quem roubou sua casa foi ela. Ela era visivelmente desajeitada. Mas o ladrão que roubou o rosário também não parecia nada incrível. Ele precisava confirmar se ambos eram a mesma pessoa. Taeyuki correu para a área residencial de alta classe, onde sempre havia algum ladrão. Ali, a cena não estava muito diferente do que era há 30 minutos. Ele se escondeu na escuridão e ficou observando. Se ela tivesse roubado o rosário, então ele poderia roubá-la usando a habilidade de roubo. Ela ainda não conseguiu pular o muro. Ela estava preocupada com uma forma de invadir um quintal. Mas e se aquilo fosse apenas um ato? Foi nesse momento. Algo diferente aconteceu. A ladra fungou com raiva e chutou a parede com os pés. Claro! Isso causou uma tremenda dor. Então ela agarrou os dedos dos pés e começou a rolar pelo chão. Então Taeyuki arregalou os olhos. Pela primeira vez ele conseguiu ver o rosto da ladra. Ele quase gritou no momento. É essa mulher! A ladra era uma pessoa que Taeyuki conhecia. Ela tinha longos cabelos, que caíam até a cintura, e usava uma máscara de borboleta. Era para esconder a identidade dela? Mas pelo menos metade do rosto estava completamente exposto. É a Flor do Luar. Ela estava no início de seus 20 anos. Taeyuki ficaria sabendo dela 10 anos no futuro. Claro! A outra pessoa também ficou chocada ao vê-lo. Kyaaki! Lá ladrão! A Flor do Luar gritou. Você não deveria estar dizendo isso. Quem é o ladrão aqui? Taeyuki falou com raiva. Eu não sou uma ladra. Você deve ter se enganado. Falar isso não é muito convincente enquanto veste essas roupas. Você parece completamente com uma ladra. Flor do Luar olhou para o corpo dela. Ela estava usando roupas apertadas que delineavam perfeitamente o corpo.
Muitas partes de seu corpo estavam destacadas. Flor do Luar gritou de novo. Kiaak! Para onde você está olhando? Flor do Luar cobriu o peito com ambos os braços. Ela queria cobrir algo excepcionalmente grande. Ainda assim, todo aquele tamanho não pôde ser completamente escondido. Taiyuki deu um sorriso irônico. Nunca imaginei que encontraria a Flor do Luar aqui. De todos os lugares. Era uma ladra eficiente que iniciaria suas atividades em mais ou menos 4 anos no futuro. Ela tinha como alvos principais bancos, grandes corporações e conglomerados comerciais. Em vez de roubar dinheiro ou objetos, ela era famosa por deixar uma marca nos lugares que invadia. Ela entraria em um cofre cheio de barras de ouro. Não pegaria nada e sairia depois de deixar uma marca, mostrando que passou por lá. Por exemplo, entraria em um museu e vandalizaria alguma obra de arte. Ela só tinha ricos como alvos. E também tinha uma ótima aparência. A personalidade dela, que era realmente jovial, estimulou a criação de um enorme e popular fã-clube. Daqui 4 anos, ela já tinha começado a trabalhar antes de ficar conhecida? Taiyuki apertou os dentes uns contra os outros. Era improvável que Flor do Luar tivesse roubado sua casa. No entanto, ele precisava de uma confirmação. Ela chutou uma parede. Então parecia que não poderia correr livremente. Taiyuki se moveu rapidamente e diminuiu a distância entre ele e Flor do Luar. Flor do Luar, que tinha caído no chão, se levantou imediatamente e começou a fugir. Uma ladra com os pés machucados. Taiyuki correu para pegá-la. Então ele ficou chocado. Um dos pés de Flor do Luar estava obviamente machucado. Mas ela estava correndo em uma rápida velocidade. A distância entre eles dois gradualmente começou a aumentar. Que velocidade é essa? Os movimentos eram incríveis para alguém que sequer era capaz de escalar uma parede. Taiyuki exclamou. Espere um pouco. Eu não quero te pegar. Só quero perguntar uma coisa. Flor do Luar riu. Hein? Você acha que vai me convencer assim? A distância aumentou de 5 metros para 20 metros em um instante. Ele acabaria perdendo ela de vista. Biik! Nesse momento, um apito soou. O que está acontecendo? Taiyuki ofegou enquanto apontava para a frente. Lá ladra! Ele conseguia ver as costas de Flor do Luar que, atualmente, estava fugindo. O policial balançou a cabeça como se já tivesse adivinhado. Eu conheço essas ruas perfeitamente. Vamos pegá-la. Estudante. Por favor. Siga esse caminho. Certo. Um grupo de 3 pessoas começou a correr pelas ruas para capturar Flor do Luar. Taiyuki perseguiu Flor do Luar, enquanto os policiais estavam dando a volta para pegá-la desprevenida. Eles conheciam a área realmente bem. Ela vai ser pega logo. Flor do Luar tinha ótimas capacidades físicas. Taiyuki nunca conseguiria pegá-la sozinho. Mas agora eram 3 contra 1. Além disso, os policiais conheciam a área. Espera aí. Devo deixar que ela seja pega? Era importante para Taiyuki recuperar o rosário. Mesmo se Flor do Luar não fosse a ladra em questão, ele ainda não devia deixar de pegá-la. Taiyuki sorriu. De repente teve uma boa ideia. Ele ignorou os policiais e entrou em um beco. Ele subiu no telhado de uma casa e confirmou onde estava Flor do Luar e onde estavam os policiais.
Ela está completamente cercada. Ele conseguiu ver todo o plano neste momento. Taiyuki descobriu para onde ela estava indo e decidiu ir para lá e esperar. Os policiais estavam encurralando Flor do Luar como se fosse um coelho. Em pouco tempo, ela estava em um beco sem saída. Flor do Luar poderia escapar se escalasse a parede. Em seguida, Taiyuki apareceu. Pega! Rápido! Taiyuki estendeu a mão para a Flor do Luar. Flor do Luar olhou para Taiyuki com uma expressão confusa. Ele não queria capturá-la? No entanto, Taiyuki de repente apareceu e gritou como se estivesse planejando resgatá-la. Porra! Anda logo! Eles estão chegando! Taiyuki falou novamente enquanto Flor do Luar hesitava. Se você não pegar minha mão em 3 segundos, então eu vou fugir sozinho. Ok. Flor do Luar agarrou a mão de Taiyuki, que estava irritado. E eles subiram a parede. Então ambos fugiram da melhor forma que podiam. Taiyuki chegou a um lugar seguro e acalmou sua respiração. Tanto para pegar um ladrão quanto para conseguir um feriado. Os policiais eram realmente persistentes. Eles correram por mais de 1 hora e quase não conseguiram escapar. Pã! Kill! Resistente! Como você está bem depois de correr tanto? Ah, ah, ah! Eu confio na minha força. No entanto, ela não podia fazer algo tão básico quanto pular um muro. Uma ladra realmente estranha. Depois de confirmar que eles estavam seguros, Flor do Luar fez uma expressão estranha. E então perguntou: Por que você me salvou? Eu não estava tentando te pegar. Essa resposta basta? Além disso, eu também sou um ladrão. Então, por que você estava me seguindo? Você não tentou roubar minha casa agora há pouco? Esta é a minha área. É uma violação das regras invadir minha área. Eu estava tentando te dizer isso. Os movimentos de Flor do Luar pararam completamente. Taiyuki sorriu internamente satisfeito. Ele conheceu muitos ladrões na prisão e descobriu que eles tinham suas próprias leis. Foi porque ele a ajudou a fugir? A expressão de Flor do Luar suavizou. Eu não fui a nenhum lugar hoje. Taiyuki a convenceu completamente. Alguém invadiu minha casa e roubou algo. Não foi você? Ela era surpreendentemente ingênua. Era a pessoa ideal para ser roubada. O controle da conversa estava nas mãos de Taiyuki. Ela era fisicamente melhor. Mas ele tinha 10 anos de experiência. Você está falando a verdade? Você pode ter escondido o item roubado em algum lugar do seu corpo. Taiyuki disse com um sorriso. Esse era um discurso que afetaria as intenções ocultas das outras pessoas. Então confirme isso. Flor do Luar bufou com raiva. Taiyuki engoliu a saliva. Ele não esperava que as coisas chegariam a isso. Ela estava usando roupas de couro que deixavam o corpo completamente exposto. Não havia muitos lugares para esconder alguma coisa. Então, apenas faça isso. Flor do Luar foi até Taiyuki. Agarrou a mão dele e a colocou em seu peito. Parecia que ele estava apalpando um marshmallow suave. O rosto de Taiyuki ficou avermelhado. E então? Nada? Ainda há algo faltando? Você quer verificar outro lugar? Taiyuki corou e tossiu. Cocou. Não parece ter nada com você.
Seu tom mudou e ele começou a falar com honoríficos. Além disso, acho que você se enganou em algo. Venha comigo por um momento. Flor do Luar agarrou a mão de Taiyuki e o arrastou até o lugar onde ele tinha encontrado. Era o lugar onde ela estava tentando pular um muro. Eu sei que você pensa que eu estava tentando roubar esta casa. Oh! Não me entenda mal. É só o meu hobby. Esta é a minha casa. Ela enfatizou novamente. Minha casa. Assim. Flor do Luar tirou uma chave de um bolso e abriu o portão. Veja. Certo? Então ela estava tentando pular o muro de sua própria casa. Na verdade. Flor do Luar. Eu realmente não consigo entendê-la. Mesmo agora. De qualquer forma. Você realmente é um ladrão? Suspeito. Você não vai me mostrar nenhuma prova? Os olhos de Flor do Luar se estreitaram por causa da dúvida. Taiyuki rapidamente pegou o espelho de revelação do demônio do bolso e se preparou para usar uma habilidade. Então ele disse. Bem. Deixa eu provar então. Taiyuki começou a andar lentamente e tocou no ombro de Flor do Luar. Roubo foi usado. Por favor. Selecione o item que deseja roubar. Agora. Vamos roubar algo adequado. Taiyuki olhou para o espelho de revelação do demônio para ver as opções. De repente, Flor do Luar correu para perto de Taiyuki. Vá! O que é isso? Que fofo! Era um espelho com um demônio gravado nele. Era a primeira vez que ele via uma reação assim. Taiyuki escolheu aleatoriamente alguma coisa da lista de itens de Flor do Luar. E agora? O que eu roubei desta vez? Taiyuki, que estava confuso, procurou em seu bolso e tocou em um pedaço da pano macio. Não me diga que... Felizmente era apenas a máscara de borboleta que ela usava no rosto. Taiyuki tirou do bolso e mostrou. Quando você pegou isso? Flor do Luar se apressou a pegar a máscara de Taiyuki e voltou a colocá-la no rosto. Você viu? Eu não vi nada. Você viu? Meu rosto. Taiyuki ficou sem palavras. Em primeiro lugar, a máscara de borboleta já estava quase caindo. Ela realmente achava que isso esconderia algo? De qualquer forma. Agora você acredita que sou um ladrão? Flor do Luar colocou as mãos na cintura e virou a cabeça para o lado. Bah! Suas habilidades ainda precisam melhorar muito. A pessoa que falou isso sequer conseguia pular o muro da própria casa. Taiyuki apenas estendeu a mão. De qualquer forma. Agora temos um relacionamento. Você sabe. Como troca de informações entre parceiros de negócios. Certo? Os ladrões tinham sua própria rede. Eles iriam a lugares para oferecer coisas roubadas. Mesmo se ainda fosse cedo. Flor do Luar ainda era uma ladra. Era provável que ela saberia mais coisas que Taiyuki. Isso era o que Taiyuki esperava. Sim. Flor do Luar resmungou pateticamente. Taiyuki decidiu ajudá-la a tomar uma decisão. Em troca de nos tornarmos parceiros de negócios, vou levar o que acabei de ver ao túmulo. Você viu? Bah! Não há nada que pode ser feito. Devo te dar meu número de celular? Taiyuki concordou. Flor do Luar disse com uma voz estranha. Vá. Você conseguiu meu número de telefone de uma forma tão baixa. Taiyuki, que estava com uma expressão confusa, entregou o celular. Então Flor do Luar se aproximou de Taiyuki.
Ele podia sentir algo suave encostando em seu braço. Taiyuki tossiu. Ele não conseguia controlar o sangue em seu corpo, devido à comida que Eoyang havia feito. Seu rosto ficou vermelho quando sentiu o corpo macio de Flor do Luar. Um telefone antigo. Aliás, vocês está corando? Quantos anos você tem? Estou no segundo ano do ensino médio. O celular parece ter a mesma idade que você. De qualquer forma. Eu sou sua Noona. Fofinho. Como você se chama? Seu Taiyuki. A Noona se chama Flor do Luar. É meu pseudônimo. Flor do Luar então colocou suas informações de contato no telefone de Taiyuki. 1. Seu nome verdadeiro é Eoyang. Flor do Luar registrou seu número de telefone com seu nome real, e não com seu pseudônimo. Ele estava começando a duvidar se ela realmente queria esconder a identidade dela. Taiyuki enviou uma pequena mensagem de texto para Flor do Luar. Isso foi para que ela também ficasse com suas informações de contato. De qualquer forma, sei que Flor do Luar é uma ladra. Posso tirar proveito disso. Então, Taiyuki, cuidado ao caminhar pelas ruas durante a noite. Sim. Você também deve ter cuidado para não se machucar ao cair do muro. Flor do Luar. Seja cuidadosa. Eu não caí. Taiyuki disse adeus e começou a ir para sua casa. Para a Flor do Luar, o roubo era um tipo de hobby. Não importava se ela fosse apenas uma novata desajeitada no momento, já que seu potencial de crescimento seria incrível. Ela realmente tem ótimas capacidades físicas. Eu posso tirar proveito disso também. Taiyuki sorriu. E além de tudo, o mais importante, ela tinha grandes peitos. Flor do Luar não era a culpada. Taiyuki tinha checado seus pertences usando a habilidade de roubo. O rosário não estava com ela. Então, quem foi o ladrão que invadiu a casa? Taiyuki pensou em como pegar o ladrão. Mas antes de tudo, seria difícil agora, já que ele poderia estar assaltando outras casas. Ou também poderia já ter voltado ao seu esconderijo. A noite é o momento dos ladrões. Seria difícil especificar onde estava o seu alvo nesse momento. O meu alvo é um ladrão que ronda essa área. Os ladrões são extremamente territoriais. Na maioria das vezes, eles continuam trabalhando no território designado. Essa é a razão pela qual os ladrões são frequentemente pegos na mesma área. Algum tempo já havia passado desde que o crime foi cometido. Então seria impossível encontrar o responsável no momento. Taiyuki usou tudo o que ele sabia. Há um lugar onde os ladrões precisam ir. Devo ir lá também. Um ladrão precisaria se livrar das coisas que roubou e transformar isso em dinheiro. Ele precisaria encontrar alguém conhecido por comprar coisas roubadas. O preço da maioria das coisas seria razoável. Em alguns casos, esses receptores contatariam os ladrões para pedir por algo específico. Eles não sujariam as mãos e teriam enormes benefícios. 1. Taiyuki gemeu. Havia um pequeno problema. Eu não conheço nenhum desses lugares. Um receptor de coisas roubadas ficaria em um local específico. Taiyuki se lembrou de que havia um receptor próximo ao Shangyeshan. Mas ele só tinha ouvido falar sobre o receptor através de um ladrão enquanto esteve preso. Então não sabia quem seria essa pessoa que compraria as mercadorias roubadas. Claro! Isso era algo ilegal.
Não seria como uma loja que seria anunciada em propagandas e panfletos. Se ele soubesse disso, teria prestado mais atenção ao que aquele ladrão estava falando. Taiyuki balançou a cabeça. Se eu soubesse que isso aconteceria, então teria decorado os números da loteria. Mas já que não fiz isso, tenho que tirar proveito do que sei. Taiyuki decidiu procurar por um receptor. Ele tinha habilidades criminais. Então deveria aproveitar isso. Só assim poderia conseguir o que desejava. O sol estava nascendo quando Taiyuki se espreguiçou. Ele se levantou e fez alguns alongamentos leves. Em sua mesa estava um livro de referência que foi indicado por An Euyang. Após o fim das aulas, ele estudaria pessoalmente com ela. Além disso, também era necessário estudar sozinho. Minhas estatísticas não melhoraram hoje. Se alguém com uma habilidade de estudos não estivesse por perto, então iria demorar 10 vezes mais para que sua estatística de inteligência melhorasse. Para que Taiyuki alcançasse um nível similar ao de An Euyang, ele precisaria aumentar seu nível de inteligência em pelo menos uns 200 pontos. Eu iria amar passar o dia com Euyang. Mas ela tinha sua própria vida. Ele não poderia fazer isso. No final das contas, Taiyuki teria que estudar sozinho enquanto Euyang estivesse na escola. Por que estou tentando ficar em primeiro lugar na escola de forma tão desesperada? Ele não poderia reclamar sobre nada. O espelho de revelação do demônio refletia sua imagem, com enormes olheiras. Havia apenas uma pessoa que ele queria ver. An Euyang. Ele não podia deixar de suspirar. De qualquer forma, é hora de encontrar um receptor de bens roubados. Os ladrões trabalhariam de noite. Verificariam seus equipamentos e venderiam o que roubaram. Naturalmente, esse era o melhor horário para encontrar um receptor. Taiyuki procurou por dados em suas lembranças enquanto se dirigia para o Cheonggyecheon. É aqui? Taiyuki se escondeu em um beco enquanto olhava para um prédio. Aparentemente, era uma loja de penhores como qualquer outra. O problema eram as pessoas. Todo mundo está com um semblante cansado. Como se não dormiram de noite. Essa pessoa está até bocejando. Além disso, a pessoa que saiu 5 minutos depois que Taiyuki chegou estava carregando um pacote grosso de dinheiro. Não havia nenhuma sensação de urgência enquanto as pessoas entravam na loja de penhores. É aqui mesmo. São todos ladrões. 10 pessoas entraram na loja em apenas 1 hora. Taiyuki estalou a língua. Quem diria que existem tantos ladrões no país? Era por isso que, não importa quantos impostos fossem pagos, sempre existiria algum problema. Não havia nada de bom em confrontar os ladrões. Taiyuki esperou tranquilamente até que todas as pessoas que estavam na loja de penhores saíssem. Agora! Taiyuki? Uma voz sonolenta soou por trás de Taiyuki. Flor do luar Noona. Olá! Ao contrário da noite anterior, Flor do Luar estava usando roupas normais. No entanto, ela estava usando óculos de sol escuros para esconder sua identidade. Ela só não percebeu uma coisa. Jeans e um top mostrando a barriga. É melhor que a roupa de couro que ela estava usando ontem. Mesmo sem a roupa de couro, ela estava muito exposta. Taiyuki não sabia para onde olhar. Flor do Luar se aproximou e ficou ao lado de Taiyuki. Então ela falou cochichando. Você veio conseguir algo com a mama? Os olhos de Taiyuki brilharam. A receptora se chama Mama? Mama? Sim.
Eu queria comprar algo. Uh, então é assim? Parecia que ele poderia tirar algum proveito de Flor do Luar no local. Taiyuki fez uma pergunta com uma expressão maliciosa. Aquela casa de ontem não pertence a Noona? Não. Você sequer conseguiu pular um simples muro. Por que você veio aqui vender coisas roubadas? O rosto de Flor do Luar ficou vermelho. Ela balançou as mãos e falou: Eu não estou tentando vender nada. Ontem, eu sem querer quebrei meu bastão. Então estou aqui para conseguir outro. Você deve tomar cuidado. Os ladrões também comprariam coisas dos receptores, já que eles também vendiam várias coisas. Flor do Luar usava várias ferramentas. Se ela havia comprado de alguém, então a maioria teria sido comprada de um receptor. Eu vim comprar equipamentos. E você? Não quero comprar nada. Eu preciso de informações. 1. Entendo. Então você está procurando por algo. Esse outro ladrão que te roubou, então. Você veio ao receptor para perguntar se alguém veio à loja para vender suas coisas? Taiyuki arregalou os olhos. Ele pensou que ela era apenas uma ladra estúpida. Mas ela era mais esperta do que parecia. Flor do Luar riu da expressão de Taiyuki e apertou sua bochecha. Ah, ah, ah. Essa é a resposta certa? Você não devia brincar com a intuição de uma mulher. Mantenha isso em segredo da mama. Por favor. Não seria bom compartilhar segredos de outros. Ele precisava que Flor do Luar não o entregasse. Flor do Luar cruzou os braços e disse: Certo. Não vou falar nada. Mas não é curioso que o ladrão tenha ignorado as regras e invadiu o território de outra pessoa? Sim. Estou curioso quanto a isso. Então, você quer entrar comigo? Ou quer fazer outra coisa? Flor do Luar arregalou os olhos. Ok? Eu também não quero entrar sozinha. Então só eu vou falar. Você fica quieta. Vamos! Flor do Luar parecia estar familiarizada com o receptor de bens roubados. Se entrasse com ela, então a cautela do receptor ficaria menor. Ele poderia conseguir o que queria rapidamente. Devo conseguir alguma informação sobre Flor do Luar com a mama? Taiyuki perguntou casualmente. Você parece vir aqui com frequência. Não? A loja da mama ficava em um beco próximo ao Shangyeshon. Parecia como qualquer loja de penhores comum. Um lugar que emprestaria dinheiro enquanto ficava com alguma garantia. Esse é o lugar mais famoso para trabalhar com joias roubadas da região. O importante era que o receptor avaliasse bem e calculasse o preço correto das coisas. Entre os itens que os ladrões conseguiam, muitas falsificações estariam no meio. Caberia ao receptor avaliar os bens roubados. Flor do Luar começou a falar sobre coisas que Taiyuki nem sequer tinha perguntado. Ela era uma pessoa que convidaria o inimigo para tomar um chá. Taiyuki guardou as coisas que Flor do Luar disse em sua mente. As informações sempre poderiam se tornar valiosas. Então, vamos! Taiyuki e Flor do Luar abriram a porta e entraram na loja de penhores. Uma mulher que estava pintando um quadro se levantou e deu as boas-vindas. Bem-vindos! Como posso ajudar? A mulher parecia estar na casa dos 30 anos. Ela estava toda vestida com roupas pretas, como se estivesse de luto. Uma bela mulher que passava uma sensação madura.
Hey! Ajuma! Vim aqui para te perguntar algumas coisas. Digo. Não eu. Mas esse garoto. Homo. Flor do luar. Venha. Eu não lhe disse para que me chamasse de Uni. Ao invés de Ajuma? Entendido. Mama Uni. Vou dizer mais uma vez. Se você me chamar de Ajuma, então vou enfiar uma faca em sua barriga. Alhaia. Desculpe. A mama riu. Mas ela tinha uma expressão estranha no rosto. Ele é seu namorado? Bem. Você é bonita. Por que vocês estão de pé? Não. É apenas um garoto que eu conheci recentemente. Ele é um pouco ingênuo. Mesmo? De qualquer forma. Bebam algo gelado. Esperem aqui. Flor do Luar conversou de maneira familiar com a mama. Taiyuki estava apenas observando tudo de boca aberta. Eu deveria ter me lembrado quando ouvi o nome Mama. Não pensei que seria Grande Mama. Taiyuki ficou tonto. A Grande Mama era uma grande criminosa. Ela trabalhava com falsificações que alcançavam o valor de dezenas de bilhões de won. Ela era uma representante da Coreia do Sul. Assim como as máfias russas ou americanas. Ele entrou no covil de um tigre. Eu tenho que sair daqui. Então a mama falou. Homo. Flor do Luar. Seu irmãozinho está tentando fugir? Mas espero que ele saiba que qualquer um pode entrar aqui. Mas nem todos podem sair. Taiyuki queria chorar. Ao contrário da atmosfera hostil que estava presente. A conversa prosseguiu relativamente bem. Além disso, Flor do Luar se demonstrou como uma ajudante surpreendentemente boa. Brincando com a Grande Mama. A imagem da Grande Mama que Taiyuki possuía tinha uma enorme diferença da atual. Uma diferença como os céus e a terra. Ela desenvolvia suas habilidades enquanto trabalhava como receptora de bens roubados, se preparando para entrar na indústria como uma falsificadora de obras de arte. Essa parecia ser a época atual. Ainda assim, a capacidade de copiar que ela possui já é incrível. Grande Mama estava fazendo uma cópia de algo. Aos olhos de Taiyuki, era difícil diferenciar o original do falso. Os olhos de Taiyuki se iluminaram. Flor do Luar sumiu no armazém para procurar um bastão que a agradasse. Esta era a chance dele. Taiyuki organizou as informações que possuía da Grande Mama em sua cabeça. Os detalhes estavam escritos em sua lista negra. Mas ele ainda conseguiu se lembrar de alguns pontos cruciais. Ele se lembrou de algo realmente incomum. Então, criança, do que você precisa? Grande Mama perguntou com o sorriso de uma vendedora. Olá. Eu me chamo Seu Taiyuki. Existem muitos rumores sobre a Mama. Então é uma honra conhecê-la. Irei direto ao ponto. Quero fazer um acordo com a Mama. Grande Mama fez uma expressão surpresa enquanto seus olhos se aguçavam. Oh! Você não parece ser uma criança comum. Você não vive dizendo que as aparências externas não importam? Você realmente me conhece muito bem. Você é famosa. Que tipo de acordo quer fazer? Ela queria saber o que ele estava buscando. Taiyuki não tinha a menor intenção de mostrar todas as cartas que tinha na mão. Você conhece um ladrão que roubou um rosário neste bairro ontem? O rosário é mais ou menos assim. Taiyuki mostrou uma foto do rosário. Grande Mama respondeu com o tom de alguém que não estava dando a menor importância. Eu troco muitas coisas roubadas todos os dias. Não consigo me lembrar de tudo.
Eu sei que a Mama tem uma memória tão boa que poderia se lembrar de qualquer mercadoria que conseguiu na semana passada. A grande Mama era famosa por ter uma ótima memória. Oh! Muitas pessoas não sabem sobre essa minha especialidade. Você é um garoto realmente interessante. Não. Devo te chamar de Taiyuki? O título saindo da boca da grande Mama mudou. Taiyuki sabia o significado disso. Eu gostaria de trocar algumas informações. Se você me fornecer as informações que quero sobre quem roubou esse rosário, então também lhe darei uma informação. Antes vou ouvir sobre o que é, para só então depois decidir. Taiyuki falou casualmente. Como se estivesse pedindo um jajangmyeon em um restaurante chinês. A trilha do pôr do sol. Parecia até que o tempo tinha parado. Grande Mama congelou. Como você? Existiam duas conclusões. Taiyuki sorriu ligeiramente. Ele disse isso porque sabia qual seria o futuro da Grande Mama. É uma peça que todos os grandes colecionadores de arte desejam. As mãos da Grande Mama. Como resposta, estavam tremendo. Ela tinha uma expressão que fazia parecer que tinha sido golpeada. É muito importante que essa informação seja confiável. Não existe nenhuma garantia de que você não irá mentir. Taiyuki sabia que a Grande Mama diria isso. A resposta dele também já estava pronta. Você não está em posição de fazer vista grossa sobre algo agora. Está? Se a minha informação não for aceitável, então podemos desistir. Vamos desistir do acordo então. Taiyuki disse essas palavras com uma completa ousadia. Se a caixa não fosse aberta, então a pessoa não saberia o que tinha pedido do restaurante chinês. Claro. Isso era o mesmo para ambas as partes. Este era o risco de usar informações como moeda de troca. Taiyuki, você está me pedindo para trair um de meus clientes. Entende isso? A trilha do pôr do sol ou o dinheiro? Escolha uma das opções. Não era preciso pensar em uma escolha. Não importa quantas bolas de ping-pong estivessem juntas. Elas ainda não conseguiriam pesar mais que uma bola de boliche. A Grande Mama ainda estava sorrindo. Mas seus olhos estavam preenchidos com um brilho estranho. Se você estiver mentindo, então se prepare. Pois te punirei de uma forma muito dolorosa. Então, vou lhe dizer a localização da pintura. Mama, por favor, passe o nome e o telefone da pessoa que estou procurando. A Grande Mama passou as informações. Eu não sou uma apostadora. Mas irei acreditar em você. Taiyuki. Apenas uma vez. O ladrão. Taiyuki conseguiu as informações que estava procurando com a Grande Mama. O que você vai fazer agora? Eu tenho que montar uma armadilha para que ele não possa fugir. Então terei de preparar algo para chamar a atenção. A1. Flor do Luar falou com um tom estranho e depois riu. Taiyuki falou com os ares de alguém que estava se desculpando. Me desculpe. Mas terei que te deixar sozinha a partir de agora. Bah! Você comeu tudo que podia e agora quer me abandonar como se fosse um trapo velho? Sinto muito. Mas prometo te chamar depois que eu pegar o K. K era a inicial do nome do criminoso. Você promete? Sim. Flor do Luar estendeu um dedo. Vou adicionar mais uma coisa. Vá para o aquário comigo em algum fim de semana. Há algo que quero discutir quando estivermos lá. Bem. Ok.
Tudo bem. Desta vez, Taiyuki tinha recebido um grande favor de Flor do Luar. Então decidiu aceitar seu pedido. Flor do Luar continuou acenando para Taiyuki até que ele desaparecesse de vista. Nunca pensei que encontraria 2 membros da lista negra tão rápido assim. Taiyuki suspirou. Flor do Luar e Grande Mama. Parecia que uma traía a outra. Existiam 120 pessoas na lista negra. Era impossível pensar que ele poderia encontrar todos, mesmo com suas habilidades criminais. Em primeiro lugar, tenho que analisar a situação. Enquanto Taiyuki não sabia muito a respeito de Flor do Luar, ele sabia muito bem que a Grande Mama não era nenhuma idiota. Era possível que ele a deixasse em paz? A mente de Taiyuki ficou conturbada. Vamos apenas pensar em pegar esse cá por enquanto. Taiyuki ligou para o número que tinha conseguido da Grande Mama. O plano para pegar K já estava em andamento. Houveram alguns sons de chamada. Alô? A ligação começou. Kim Sang-il não se sentiu bem pela manhã. Ele não sabia quantos dias já tinham passado desde que encontrou algo bom. Mas na noite anterior, ele encontrou uma nova presa. Havia uma família que se mudou recentemente para sua área. Normalmente, nesse tipo de caso, haveria grandes quantidades de dinheiro nessas casas. No entanto, os novos moradores eram espertos e guardaram tudo no banco. Então ele teve que procurar por outras coisas na casa. Não havia nem sequer um único anel de ouro. Kim Sang-yun cuspiu no chão. Tchê! Ara! Aqueles bastardos! Ele queria passar para outra área. Mas a situação estava complicada. Talvez as outras áreas já tivessem dono. Ele pegou um cigarro e colocou na boca. Era a última carteira. E tinha sido comprada há pouco tempo. Merda! Não tenho mais cigarros. Seria problemático se não encontrasse algo grande. Ele estava aproveitando o cigarro quando o telefone tocou. O número era desconhecido. Talvez fosse uma chamada de spam. Kim Sang-yun de repente teve uma boa ideia. Ele iria atormentar as pessoas ao telefone para aliviar o estresse. Sang-yun pressionou o botão de chamada e atendeu a ligação. Primeiro, seria necessário confirmar quem era. Se fosse alguém que não conhecia, então ele iria xingar essa pessoa. Sang-yun se concentrou para ver se reconheceria a voz. Sang-yun. É a Mama. Kim Sang-yun não podia acreditar no que estava escutando. A Mama estava ligando para ele pessoalmente. Ah! Mama! O que houve? Bem, estou ligando porque pensei que deveria te informar sobre algo. Mais cedo, um garoto estava procurando por você. Eu não sei quem ele é. Mas você deve tomar cuidado. Ele fez muitas perguntas. Sobre mim? O que você falou? Há quanto tempo nós estamos trabalhando juntos? Claro que passei o número de telefone errado. Haha. Obrigado, Mama. Ele ouviu uma risada suave ao telefone. Bem, há uma taxa para essa informação. Entendo. Ela não entregaria essas informações de forma gratuita. Kim Sang-yun sentiu o suor brotando em sua testa. Ele sabia que a Mama não era uma simples receptora de itens roubados. Eu sei o que está pensando. Sou a Mama. Não uma pessoa fria. Recebi algum dinheiro fácil graças a você. Sang-yun também deve receber um prêmio. Recebi algumas informações muito boas recentemente. E então? Quer tentar?
Naquele momento, Kim Sang-yun queria dar vivas. Essa era uma ótima oportunidade para os ladrões. Um lugar com muitas coisas de valor seria fornecido. Claro que sim. Não. Eu irei fazer isso. Por favor. Deixe comigo. Ho. Entendo. Na verdade. Sang-yun, você é uma pessoa confiável. Os receptores de bens roubados frequentemente possuíam informações. Em alguns casos, havia uma regra para quem fazia negócios com essas pessoas. Kim Sang-yun se segurou e não riu. O lugar sobre o qual a grande mama falaria com certeza seria incrível. Então, o que devo roubar? Muitos diamantes. Ajude a mama a roubá-los. Haha. Conte comigo. Kim Sang-yun decorou as informações fornecidas pela mama. Diamantes? Ha. Eu estou rico. O local não ficava longe. Kim Sang-yun verificou o equipamento mais uma vez. A variedade de equipamentos que ele possuía variavam entre ferramentas de serralheria até alavancas para levantar objetos pesados. Parecia que ele estava indo roubar um banco. Não uma casa. Então, esta não é minha área. Será que estará tudo bem? Ele foi até o lugar em nome do fornecedor de informações. A mama. Mesmo o dono do território não ousaria se queixar. O local era uma casa de 2 andares com um enorme jardim. Recentemente, muitos sistemas de segurança caros foram encontrados em casas como essa. Era difícil viver e comer em um mundo assim. Parece que não tem nenhum circuito de câmeras por aqui. Que sorte! Kim Sang-yun ficou animado. Como esperado da mama. Ele se perguntava como ela conseguia essas informações. Era tarde da noite e não tinha ninguém na casa. A lareira estava apagada e nenhum som podia ser escutado. Uma oportunidade de ouro para roubar. O som de uma música soou de algum lugar. Kim Sang-yun era um ladrão consideravelmente habilidoso. Ele até mesmo conseguiria criar uma caixa de segurança rapidamente, já que era o filho de um serralheiro. Ele abriu a porta que estava trancada usando suas habilidades. De acordo com as informações da mama, os diamantes estariam no quarto. Ele caminhou em direção ao destino enquanto analisava a estrutura da casa. Aqui. Kim Sang-yun abriu a porta animado. Pang! Pang! De repente, o som de fogos soou. O quarto que estava escuro ficou claro. As pessoas que estavam escondidas na escuridão ficaram animadas. Surpresa! Parabéns! Feliz aniversário! Chefe Nin! Chefe Nin! Eu te amo! Chefe Nin cabeça de leite! Kim Sang-yun não sabia o que fazer. Diamantes. Eram muitos diamantes. 3 representações de diamantes. Kim Sang-yun, não importa o quanto olhamos. Esse é o chefe? O segundo diamante respondeu. Com certeza não. Um diamante é um diamante. Mas eles não eram joias. No entanto, estavam cobertos de diamantes. Dentro da sala, dezenas de pessoas estavam usando uniformes policiais. No meio da sala, havia um enorme bolo. Cerveja e frango. Surpresa? Aniversário? Que diabos? Esta era a casa de um chefe de polícia?
Por que a mama me enviou aqui? Ah! Kim Sang-yun gritou. Polícia! A polícia! Polícia! Kim Sang-yun tentou fugir pelo mesmo lugar que entrou. Um dos diamantes falou. Quem é? Kim Sang-yun. Você veio aqui para se render no aniversário do chefe? Hoje era o aniversário do chefe de polícia. Kim Sang-yun teve que cantar parabéns para você enquanto estava algemado. Taiyuki. Ah. Yun. Shokan Jisuke deu as boas-vindas para Taiyuki assim que o viu chegando à delegacia de polícia. Kang-suke pegou uma xícara de cacau na máquina de bebidas e entregou para Taiyuki. Ele então colocou o leite em seu café e o tomou. Bem. Escutei que você prendeu Kim Sang-yun ontem. É verdade? Sim. Você o conhece? Taiyuki pensou sobre o que deveria dizer a Kang-suke. No final, ele explicou tudo, exceto sobre a lista negra e as habilidades criminais. Kang-suke piscou ao saber que um ladrão havia invadido a casa de Taiyuki. A Hansi está bem? Sim. Ela está segura. Bom. Se algo assim acontecer novamente, então você deveria ligar para o Yun na mesma hora. Kang-suke deu um cascudo em Taiyuki. Felizmente, todos estavam bem. Ou, desculpe. Kang-suke estava sinceramente preocupado com Taiyuki e a Han. Taiyuki sabia que Kang-suke atualmente estava se encontrando com a Han durante todos os fins de semana. Eles saíam para comer e ver filmes. Parecia que a Han não odiava Kang-suke. Apesar da diferença de idade, formavam um casal surpreendentemente bom. Taiyuki decidiu apoiar os dois. De qualquer forma. Tem certeza de que quer ver Kim Sang-yun? Sim. Tem algumas coisas que quero perguntar a ele. Certeza? No final. Com a condição de que Kang-suke o acompanhasse. Taiyuki conseguiu entrar na sala de interrogatório para conversar com Kim Sang-yun. Kim Sang-yun estava algemado e gritando. Eu disse. Foi um acidente. Por que eu iria até a casa do chefe de polícia? Taiyuki se sentou do outro lado da mesa. Olá. Você é Kim Sang-yun? Kim Sang-yun olhou para Taiyuki e de repente disse. Quem é esse idiota? Taiyuki riu. É bom conhecer você. Tenho algo que quero perguntar. O que? Vocês estão fazendo gosto de crianças agora? O departamento de polícia virou uma creche? Kang-suke, que estava de pé na porta, com os braços cruzados, se aproximou. Sang-yun. Este garoto é meu irmão mais novo. Fale com ele. E além disso, antes de falar qualquer coisa, pense sobre a quantidade de pasta de soja que você recebeu ontem. Kim Sang-yun ficou pálido ao ouvir as palavras de Kang-suke. De detetive Shokang-suke. Eu entendi. Você vai receber a mesma coisa por mais uma semana se eu escutar algo que não quero. 3. Não. 4 dias. Eu não quero mais jajangmyeon. A maioria dos suspeitos passando por interrogatório só comia jajangmyeon. De um restaurante que ficava por perto. Kim Sang-yun já tinha recebido 3 refeições. Os detetives nem sequer se importavam em lhe dar um pouco de jampompom. Idiota. Isso é bom demais para você. Assim. O interrogatório feito por Taiyuki começou. 2 dias atrás. Você roubou um rosário de uma casa em Agadon?
Onde ele está agora? Kim Sang-il assobiou. Tinha algo assim? Eu não lembro. Você obviamente roubou isso. Eu não sei de nada. No final, Kang-suk teve que agir novamente. Sang-yun, você quer comer apenas rabanete em conserva a partir de hoje? Ik. No final, Kim Sang-il falou tudo o que sabia. Isso mesmo. Eu vendi para a mama. Foi extremamente barato. E ainda não recebi todo o dinheiro. Ah! Caramba! Não fui pego por causa disso. Certo? Ei! Quem é essa mama? Sua mãe? Kim Sang-yun tremeu e respondeu. Eu não posso responder essa pergunta. Mesmo você perguntando. Isto acabaria com a minha vida. Seu desgraçado. Eu sou Cho Kang-uk. Você quer manter algum segredo? Diga logo. Cho Kang-suk e Kim Sang-yun começaram a brigar. Taeyuki riu depois de ouvir a história sobre o rosário. Eu acho que sei onde está. O interrogatório pode acabar por aqui. Certeza? Sim. Taeyuki saiu da sala de interrogatório. Ele se inclinou contra a parede do corredor e murmurou. Essa cobra maldita. A mama estava com o rosário. Taeyuki não podia sequer rir da situação atual. Ele era como Sen Wukong brincando nas mãos de Buda. Eu pedi informações sobre o ladrão que roubou o rosário. Então ela tecnicamente não mentiu. Ha! O que eu deveria fazer agora? Ele pensou em ficar sozinho. No entanto, Taeyuki não era o tipo de pessoa que fugiria de uma briga. Ele tinha uma ótima ideia de como se vingar da grande mama. Você está com o rosário. Então em troca, vou tomar a sua coisa mais preciosa. Taeyuki sorriu maliciosamente. Grande Mama deu as boas-vindas quando Taeyuki chegou à loja de penhores. Bem-vindo. Omo. Seu Taeyuki? Você veio para me entregar algo? Grande Mama ainda estava usando roupas pretas. Seu longo cabelo estava cuidadosamente amarrado. Era um penteado que deixava seu pescoço branco à mostra. Esse sorriso é bem parecido com uma armadilha. Definitivamente uma raposa de 9 caudas. Taeyuki olhou ao redor, observando a loja da Grande Mama. Parecia uma loja de penhores comum. Mas na realidade, ela era frequentada por ladrões. Taeyuki tinha ido para casa para pegar sua lista negra antes de se dirigir para a loja de penhores. Ele leu várias vezes o que tinha escrito sobre a Grande Mama. Ela ainda é só mama. Ou já é Grande Mama. Ele sabia o que ela estava procurando. Ele conhecia o motivo pelo qual ela se tornou uma receptora de bens roubados. Também sabia por que ela guardava todas as coisas na cabeça. Com base em suas informações, poderia conseguir o que queria. Taeyuki lambeu os lábios. Não. Na verdade, a mama é tão bonita. Você tem tempo para tomar um café comigo? Omo. Esta criança. Não brinque com a mama. Grande Mama cobriu a boca com uma mão enquanto ria. Então, o sorriso desapareceu de seu rosto. Seu Taeyuki. Você não perguntou sobre Sang-yun? Ontem ele foi pego enquanto tentava roubar a casa do chefe de polícia. Entendo. Você não sabia? Grande Mama estava olhando nos olhos de Taeyuki.
Seus olhos eram estranhamente penetrantes. Como se pudessem ler sua mente. Não sabia. Entendo. Então sente-se. Vou preparar uma xícara de chá. Taiyuki sentiu o suor descendo por suas costas. Eles apenas trocaram algumas palavras. Mas a grande mama já havia percebido que Kim Sang-yun havia sido encurralado por Taiyuki. Depois de alguns momentos, a grande mama apareceu com uma xícara de chá verde. Não era feito com um saquinho de chá. Então estava fresco. Grande mama disse enquanto sorria. A informação que você me passou era uma mentira. Além disso, voltou aqui. Você é mais corajoso do que imaginei. A mama não é muito diferente. Não é? Eu não sou uma mentirosa como você. As duas pessoas estavam rindo. Mas a atmosfera estava extremamente pesada. Eu não menti. Ah, 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 ah. Taiyuki tomou um gole de chá e falou. Mama. O que você acha da arte? Grande mama fez um som estranho. Já que essa era uma pergunta inesperada. Oh. Por que você está perguntando isso? Na verdade, estou muito interessado em arte. As obras de arte penduradas em sua loja são bastante famosas. Os olhos da grande mama brilharam. Eu não esperava que você tivesse algum interesse em arte. Mas não são todas falsificações? Não. São todas genuínas. Taiyuki engoliu a saliva. Este era um momento importante. Está certo. Se você pensa nelas como arte genuína, então os quadros são genuínos. Se você acredita que são falsos, então eles são falsos. Oh! Grande mama soltou um som de espanto. Ela nunca pensou que existisse alguém que pensava como ela. Taiyuki ficou encantado. Isso é natural. Já que esse é o lema da grande mama. Grande mama olhou fixamente para Taiyuki. Sem dizer nada. Ela está querendo saber o meu motivo para vir aqui. Mas eu não deveria contar facilmente. Taiyuki tomou o chá verde que a grande mama havia feito. As folhas de chá deixavam um cheiro especial. Muito tempo passou. Taiyuki falou em um tom que não era rápido nem lento. Grande mama. Ontem você estava pintando a garota Ciano. Não é? Oh Momo! Como você adivinhou? A garota Ciano era uma das pinturas ocultas do mestre barroco Saint-Germain. Era uma pintura desconhecida pelo público. Mas era negociada pelos colecionadores a um preço realmente alto. Taiyuki não respondeu à pergunta da mama. Ele apenas continuou falando. Eu realmente acho que é uma tristeza que uma pessoa monopolize um trabalho tão maravilhoso. Mama. O que você acha? Taiyuki tirou uma foto e a entregou para a grande mama. Era uma imagem da trilha do pôr do sol que ela estava procurando. A máscara sem emoção desapareceu do rosto da grande mama enquanto seus sentimentos ocultos foram revelados. Ela estava chocada. Linda! Alguém em uma doença terminal viu essa pintura. E sua mente finalmente pôde descansar à vontade. Apesar de sua doença não ter melhorado. Essa pessoa olhou para a pintura até os últimos momentos. Pelo menos. Isso é o que ouvi. Esta pintura foi roubada por um ladrão e se tornou uma obra-prima lendária. Obviamente. Qualquer colecionador iria querer monopolizar isso. Então, tive um pensamento. Eu iria pintar isso e distribuir para todas as pessoas deste mundo. A grande mama estava sem palavras. Era o mesmo.
O garoto na frente dela estava falando a mesma coisa. Como isso seria possível? Ela nunca havia contado a ninguém o seu sonho. Uma coincidência? Ou destino? Que palavra poderia explicar isso? A grande mama amava a arte. Mas essa arte era dominada principalmente por uma pequena parcela de ricaços colecionadores. Assim, ela entrou no mundo da falsificação. Ela estava vivendo em um beco agora. Mas um dia, iria espalhar seus ideais ao redor do mundo. No entanto, como esse menino conhecia seus pensamentos? Além disso, a trilha do pôr do sol que seu falecido marido amava era a primeira coisa que ela queria copiar e distribuir. Parecia que ela tinha ficado nua em público. Ela estava envergonhada. Era a primeira vez se sentindo assim. A grande mama perguntou com uma voz trêmula. Isso, pode me dizer onde conseguiu essa foto? Obviamente. Você quer fazer um acordo. Mas nós mentimos um para o outro. Então, mais uma vez, eu gostaria de oferecer um acordo. Oh, que? Por favor, me aceite como seu aprendiz. Os olhos da grande mama tremeram. Ela estava preocupada. Taiyuki tinha a trilha do pôr do sol que ela queria. Mas ele também queria que ela o ensinasse. Se aceitasse o acordo, então um ficaria tentando roubar as coisas do outro. Muitas questões apareceram e desapareceram em menos de 10 segundos. No final, ela chegou a uma conclusão. Grande mama riu e disse: então você deve começar fazendo limpeza. Taiyuki confirmou a mensagem que apareceu no espelho de revelação do demônio. Habilidade criminal. Você aprendeu falsificação. Pode criar itens após a conclusão de uma análise. A qualidade do produto final depende de sua destreza. Devido à proficiência simplória, a qualidade final de seus itens é ruim. Registrado na janela de habilidades temporárias. É como eu imaginei. Ele se tornou o discípulo da grande mama e aprendeu uma nova habilidade criminal. A fim de dominá-la completamente, ele precisaria usar a nova habilidade para aplicar um grande golpe na grande mama. Mas esta é a única maneira de se aprender uma habilidade criminal? E se ele aprendesse a fazer falsificações como a grande mama? Tentando, ele conseguiria mais informações sobre as habilidades criminais. Essa habilidade era influenciada pela destreza. Ou seja, a destreza aumentaria o nível da habilidade. Assim como aprendeu a estudar com a Eu Yang, ele aprenderia a falsificar com a grande mama. Naturalmente, ele precisava melhorar sua destreza para atualizar sua categoria para nobre. E depois que dominasse a habilidade perfeitamente, eu vou tomar tudo da grande mama. Grande mama estava com o rosário de Taiyuki. Ele tiraria tudo dela. Naturalmente. Isso inclui o rosário. Taiyuki olhou para as costas da grande mama com olhos maliciosos. Observações. Bokbun Jeju é um vinho licoroso feito com framboesas pretas, selvagens ou as cultivadas. Nativa da Coreia. Denominada por Bokbunja. Ele é produzido através da fermentação da fruta e, em algumas variantes de produção, também pode conter arroz e erva jixo. Cheongyecheon é um riacho urbanizado localizado em Seul, Coreia do Sul, que possui em suas margens um moderno espaço público de recreação e o maior parque horizontal urbano do planeta. Jajangmyeon é um prato de macarrão sino-coreano coberto com um molho espesso feito de chunjang, carne de porco em cubos e vegetais.